Oi, oi, boa noite, vitalistas, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast, Nosso Círculo Vital, podcast que une mente, corpo e alma para uma vida saudável. Para quem não me conhece, eu sou Tânia, ginecologista natural, e hoje eu tô recebendo a Rosângela Batista. Boa noite, Rosângela. Boa noite, pessoal. Estou aqui para contribuir com as informações para vocês. A Rosângela, ela é neuropsicóloga e hoje a gente vai abordar um assunto que ela é especialista, que é TDAH, que é o déficit de atenção. Isso. É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nem sempre a hiperatividade está presente, né? Mas é o nome que compõe aí o transtorno. E vamos tentar explicar para quem está vendo assim, o que seria o transtorno assim de déficit de atenção e hiperatividade, como que a gente consegue desconfiar quando é criança, assim, bem no comecinho, a gente. Bom, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que, geralmente, né, o diagnóstico vem na infância. Né? Como ele é um transtorno que vem sendo mais estudado nos últimos 20 anos, né? Então, existe o diagnóstico tardio, que é o diagnóstico de adulto, tá? Quando a gente fala de um transtorno de neurodesenvolvimento, esses sintomas, ele tem que ter começado lá na infância, né? Então, vai ser uma criança que ela apresentou um comportamento diferente das outras crianças, né? Uma criança mais hiperativa, uma criança que tinha dificuldade de ter foco, de ficar parada numa atividade durante muito tempo, uma criança que na idade escolar, é tanto que o diagnóstico para TDAH, ele não é dado antes dos 7 anos, 6 anos de idade. Ah, Por quê? interessante. Porque é na idade escolar que a gente começa a perceber uma dificuldade, né, na aprendizagem e não porque ele não é inteligente. Tá? Porque não tem muita gente que acredita que TDAH, né, tem a ver com inteligência. Não tem, tá? TDAH, geralmente, eles são muito inteligentes, mas eles não conseguem ter foco, ter atenção. Então, eles não conseguem captar a informação como deveria, né? E isso faz com que ele tenha alguns déficits na aprendizagem. Né? E aí é onde começa a se perceber, né, juntando os sintomas da infância, quer dizer, na pré-escola, né, com os sintomas escolares, e aí a gente consegue fechar um diagnóstico de TDAH. Entendi. Porque às vezes o pai fala assim, nossa, meu filho não para quieto. E às vezes realmente é da idade, né? A criança não vai ficar, nem é para ficar sentadinha na frente de um celular ou de uma TV o tempo todo, né? A Exatamente. intenção é estimular. E assim, existe alguma área específica, por exemplo, a linguagem ou os números que tem mais dificuldade ou é de um modo geral? Sim, a gente está falando de um transtorno que a criança, né, ela tem uma baixa de dopamina, que é o neurotransmissor que é responsável por motivação, né, por fazer com que você tenha motivação para fazer atividades, inclusive a aprendizagem, né, e a noradrenalina, que é o neurotransmissor que leva a informação para o cérebro. Então, tem uma baixa nesses neurotransmissores que afeta o nosso lóbulo pré-frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro, que é responsável por monitorar os nossos comportamentos, né? E é por isso que quem tem TDAH, né, demonstra isso no comportamento, na agitação, né? Então, geralmente tem desregulação de sono, Hum. geralmente tem um atraso na fala, né? É uma criança que vai ter mais dificuldade para desenvolver a fala, vai falar, mas demora mais para esse desenvolvimento da fala, né? Não são todas, tá? A gente não pode generalizar sintomas, né? Mas a grande maioria, tá? A gente costuma dizer também que o TDAH ele não vem sozinho, ele sempre vem com alguma coisa. Então, às vezes, tem um PAC junto, que é o processamento auditivo central. Né? Ouve, mas não processa, porque tem baixa de noradrenalina, tem dificuldade. Né? Então, isso acaba vindo aí junto com o transtorno. É uma criança com baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque tem baixa da função executiva, tem desregulação emocional. Né? Sistema límbico, que é o maestro da nossa função executiva, né? Como a função executiva é falha, automaticamente vai trazer uma falha de monitoramento do sistema emocional. Essa criança vai ser ter mais baixa tolerância à frustração, né? Então ela É vai ser aquela que aquela faz criança. mais birra, dependendo. Exatamente, que não sabe receber um não, né? Que aí também é confundido com outro transtorno chamado TOD, que é uma outra situação, mas às vezes vem junto como comorbidade Todd é o também, quê, né? né? Pra quem tá vendo. Transtorno opositor desafiador, né? Esse é complicado para os pais, Esse é né? muito Se quem acha complicado. que tem um Um TDAH TH é difícil, difícil, um TOD, né? é E bem é bem complicado. complicado, sim. Geralmente, né, traz bastante transtorno para a vida. O nome já diz, né? Transtorno, né? Então, já fala muita coisa. Então, assim, tem baixa tolerância à frustração, não consegue receber não, né? Ela não regula, né? O que a gente chama que, assim, a maturidade do TDAH, ela é mais lenta do que a maturidade de uma criança que não tem TDAH. Tá. Então, provavelmente, ela vai se relacionar com crianças mais novas do que ela, numa brincadeira,
porque ela não tem maturidade para acompanhar as crianças da idade dela. Vai ter dificuldade de entendimento. Então, por exemplo, tá contando uma história, né? Como tem baixa de noradrenalina, o que vai acontecer com o cérebro dessa criança? Vai ficar mais lento. Então, quando o amiguinho estiver contando a história, todo mundo entendeu o final da história, ele ainda está processando. Então, ele vai ser aquele mais lento. Né, vai ser aquele mais devagar. Geralmente, ele vai se tornar a piada da turma. Por quê? Porque vai sempre aquele que vai ficar, que você Entendi. disse? Né? E isso acaba trazendo aí algumas baixas de habilidade social. Né? Então, a gente vai vendo os sintomas da criança no decorrer do seu desenvolvimento. E, por exemplo, como começa a ter essas brincadeiras na escola, o bullying, essas crianças também podem desenvolver quadros depressivos, e aí às vezes o pai leva para isso, para o psicólogo, e aí descobre o TDAH? Sim, sim. Antigamente, né, era mais fácil descobrir através de outros transtornos. Hoje, com o conhecimento do TDAH, isso já mudou bastante, né? Mas geralmente, como eu disse, o TDAH ele não vem sozinho, né? Então, talvez na infância, na primeira infância não, mas na segunda infância, adolescência, sempre vem acompanhado ou da ansiedade, né? Porque aí já faz parte do transtorno, que nós temos 3 tipos de TDAH, né? O TDAH do tipo desatento é aquele quietinho, só vive no mundo da lua. Mas ele é quietinho, né? O TDAH do tipo hiperativo, né? Que é aquele que não para, que tá toda hora se mexendo, que fala com as mãos, que, né, fica aquela... tem aquele desenho Fantástico Mundo de Bob, bem Sei. antigo, é a representação, né, de um TDAH hiperativo. Já tem 20 anos, eu vi esses dias no Instagram, assim, gente, 20? tô velha. Eu assistia isso, tem Também, mais de 20, tem eu mais acho. de 20, Tem uns 30, eu falei, meu exatamente. E é um Deus. desenho que representa bastante quem quiser assistir, né? Um TDAH do tipo hiperativo. E tem o TDAH do tipo combinado, que é o desatento, né? Hiperativo e ansioso. Nossa. É uma bomba. Imagino, porque como que a pessoa consegue... Deve ser muito frustrante para a criança e também, muitas vezes, para o adulto, né? Quando percebe Sim. que não foi diagnosticado antes e fica nessa desatenção, ansiedade. Porque no adulto, né, apesar de, eu falo, né, como que você chegou até aqui, né? Você provavelmente desenvolveu estratégias para que você conseguisse chegar até a sua vida adulta sem muito prejuízo ou com muito prejuízo, tá? Porque aí depende, né? E aí, o que que acontece? Sempre vem com essas comorbidades, porque imagina, né, uma criança que passou a vida toda tentando aprender, né, com dificuldade de aprendizagem, sofrendo bullying na escola, né, não sendo entendido pelos pais, né, nem pelos colegas, com dificuldade de fazer amizade dos pares, né, que são da mesma idade, ela vai desenvolver algum tipo de transtorno emocional, né, porque ela não tem recurso para dar conta de tudo isso, principalmente sem o tratamento. E, querendo ou não, a gente vive em sociedade, né? Quando o pessoal fica aquela coisa tirando sarro, toda hora você vai se isolando, não tem Sim, até como. porque na adolescência, né, eles precisam pertencer, né, a um grupo social, pertencer a algo para se sentirem vivos, pertence, né? Isso faz parte, né, do crescimento social, das habilidades sociais. E quando ele não tem essa facilidade, né, ele se isola. Né? E aí ele começa a desenvolver depressão, ansiedade, enfim, entra aí nessas questões emocionais. A gente falou um pouquinho para os pais quando desconfiar assim, aquela criança que não está tendo aprendizagem na escola. Existem outras coisas, outras formas, certamente existe, né? Mas, assim, para desconfiar e levar para um neuropsicólogo, quais as estratégias para conseguir um diagnóstico do TDAH? Sim, eu sempre peço para ficar atento às reclamações escolares. Né? Uma criança que você já percebeu que ela é realmente agitada demais durante a primeira infância, né? Uma criança que não tem muito foco nem com aquilo que ela gosta, geralmente está sempre pipocando, né? Sempre saindo de um lugar para outro. É uma criança irritadiça, né? Porque ela tem baixa tolerância à frustração, então ela vai ser mais irritadiça. Isso pode acontecer numa criança normal, tá? Mas a gente coloca como um parâmetro quando sai fora, né, do normal. É uma coisa assim que é bem incomum, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, porque a criança parece que passa aquela fase, na primeira infância, que quer desafiar os pais, né? Sim. Ela fala assim, será que era irritadiça ou estava só passando pela fase de ver quem que manda? E é por Né? isso que a gente espera para dar o diagnóstico após os 6 anos, 6 anos e meio, 7 anos, que entra na idade escolar. Porque aí a gente tem mais parâmetro para poder saber se essa criança realmente tem o transtorno ou não. Tá? Então é importante. Aí a gente faz uma boa anamnese, né, para saber da história dessa criança. Então, assim, se a mãe fumou durante a gestação, se usou droga, se bebia, tá? Isso
né? São Tudo isso influencia. condições, que influenciam. A genética da família, se existe alguém já com diagnóstico de TDAH, né, na família, isso tudo também traz aí, né, informações importantes para a gente poder fechar diagnóstico. E observação de comportamento e os testes da avaliação neuropsicológica, que são importantes, que vão nos nortear para que a gente possa fechar um diagnóstico ou não. E assim, como eu disse, a escola é o primeiro sinal. Se a escola chamar e falar assim, olha, o seu filho não está acompanhando, o seu filho não para quieto em sala de aula, ele não é mal educado, porque existe uma diferença de criança mal educada. Mimada, né? Mimada, exatamente, para uma criança que não consegue ficar parada. Bom, vocês que estão me assistindo, eu sou um bom exemplo de quem não fica parada. Eu estou conversando e estou balançando a cadeira, porque eu sou TDAH, eu tenho um diagnóstico e eu sou do tipo combinado. Então, eu ficar parada é como se... imagine isso na criança que não tem controle. Então, ela vai sempre querer se mexer na carteira, né? Aquela criança que fica assim, Que não fica parada, né? não fica Parece que tem parada. formiga. Tem formiga, tem um bicho carpinteiro ali, né? Então, a gente começa a ver as observações escolares, né? Passar com um bom, né, neurologista infantil, né? Ou psiquiatra também, pode ser, né? E fazer a avaliação neuropsicológica que a gente vai fazer, um rastreio, né? Dessa parte da função executiva, cognitiva, né? Vai fazer uma boa avaliação das áreas do cérebro para saber se tem realmente um baixo desenvolvimento da função executiva, né, se não está funcionando legal, né, memória operacional e velocidade de processamento, né, vai entender como é que está essa criança na escola, né, e aí a gente consegue fechar um diagnóstico aí se é um TDAH ou não. E você falou do diagnóstico, né? Como que foi sua sensação quando você descobriu com qual idade o seu TDAH? Foi mais velha? Foi na faculdade? Que às vezes quando a gente tá na faculdade, assim, eu tenho isso. Ainda mais quando eu falo na medicina, a gente passa na psiquiatra assim, eu acho que eu tenho. Eu tenho uma história por trás da minha profissão em psicologia, né? Que na verdade, meu filho foi diagnosticado primeiro com TDAH. Na primeira infância, já comecei a perceber, né, alguns comportamentos que eram diferentes das outras E crianças. você já era psicóloga? Não era psicóloga, né? Tinha, né, uma área totalmente diferente. E eu comecei, ele tem 23 anos hoje, né? Então, há 23 anos atrás, 20, porque foi com uns 3 anos que eu comecei a perceber esse comportamento atípico, né, que a gente chama. Eu fui atrás de resposta para o diagnóstico dele, não existia. Ninguém conhecia, ninguém me direcionava. E aí eu resolvi fazer psicologia para tentar ajudar meu filho. E aí a escola também me chamava, olha, ele é muito bonzinho, né? Ele é uma gracinha, mas ele não... Não para quieto. Não para quieto, a gente não consegue. E a gente explica para ele, ele faz bonitinho, né? Ele vira as costas, quando ele volta, ele não faz mais. E é assim mesmo, parece que a informação foge do cérebro. Né? Então, eu comecei a buscar, e aí fui fazer psicologia. Aí, chegando na faculdade, a coordenadora do curso falou assim, volta para sua casa, porque você não vai ajudar o seu filho sendo psicólogo. Você não é aqui o seu lugar, você vai procurar um Empatia profissional. zero, né? Vai procurar um profissional para ajudar o seu filho, mas eu não encontrava. E aí, eu já era apaixonada pela psicologia, continuei a cursar, e ainda assim não consegui. E aí ela me indicou uma neuropsicóloga. Eu não sabia que existia neuropsicologia. Fui atrás da neuropsicóloga, ela deu um diagnóstico errado de dislexia, que é um transtorno de aprendizagem. Que era muito comum, eu acho. Antigamente tinha bastante gente, porque eu sou dislexa. Eu escutei bastante gente falando isso quando eu era mais nova. É muito comum dar o diagnóstico de dislexia por conta da dificuldade de aprendizagem escolar, né? Então, assim, ele não aprende porque ele é dislexo, né? E aí eu fui estudar sobre dislexia e falei, não, meu filho não é dislexo, E ele qual tem que é a alguma diferença, coisa, mais ou né? menos? O dislexo, ele tem uma dificuldade de leitura e escrita, né? Ele tem uma dificuldade de fazer essa decodificação da leitura, né, das letras, dos números, né, mas ele não tem déficit atencional, né, é diferente, né, não tem essa agitação interna, né, não tem essa desorganização, né, que tem o TDAH. Né, então, Ele só tem mais uma lentificação mesmo para o aprendizado, uma para o aprendizado, dificuldade. uma dificuldade de aprendizagem, né, por conta da questão da leitura escrita. Né, mas não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de aprendizagem. E aí, eu cursei os 5 anos de faculdade sem o diagnóstico do meu filho. E aí, no último ano de faculdade, eu resolvi fazer neuropsicologia. Já que disseram para mim que era esse o caminho para saber o que ele tinha, vamos Vou estudar fazer. um pouco mais. E aí, eu passei, né? Primeiro, eu fiz uma formação na PUC para saber o que era neuropsicologia. Descobri o que era e me apaixonei. E aí, eu fui fazer neuropsicologia na USP,
né? E aí fui pro Hospital das Clínicas. Aí eu contei a minha história lá, e eles falaram, traz seu filho, né? Aí fizeram a avaliação neuropsicológica, ele é TDAH. Né? Aí eu falei, nossa, meu filho é TDAH, achei. Ufa, dá até um alívio, né? Sim, eu tinha uma resposta, Tem um né? tratamento. Um tratamento. E aí ele começou a tomar medicação e assim, realmente foi um divisor de águas na vida dele. Ele conta, ele fala, né, que tudo mudou, né, depois que ele começou a fazer o tratamento do TDAH, né? Hoje trabalha, estuda, né? É um menino fantástico. Eu cursando neuropsicologia, o meu supervisor olhou para mim e falou assim: "Você que tem um filho TDAH?" Aí eu falei: "Sou." Aí ele falou: "Ah, sabia. Você também é TDAH." Eu fiz: "Eu?" Ele falou: "Vai Imagina! fazer." Ele falou: "Quem escreveu isso aqui?" Eu falei: "Fui eu." Aí ele falou: "Você fala muito bem, mas na hora de você passar para o papel, não parece a mesma pessoa, né? Isso é um sintoma do TDAH. Porque a nossa mente é muito bagunçada. Na hora de organizar, não organiza. A gente começa a falar de abacaxi, vai para banana, laranja, né? E não finaliza, né? E aí ele falou: Vira "Vai literalmente fazer uma salada de uma fruta. salada de fruta." E aí ele falou: "Vai fazer a avaliação neuropsicológica, porque é muito provável que você tenha TDAH, né?" E aí o meu TDAH é nível hard, né? O do meu filho é um nível médio. O meu, assim, e eu sou do tipo combinado, hiperativa, ansiosa e desatenta. E aí eu comecei a entender, muita coisa fez sentido na minha vida. Comecei a entender o que era o transtorno e comecei a estudar, me especializar, né? E hoje estou aqui. E assim, das medicações. Claro que tem dose diferente de adulto, criança, e tem que fazer terapia cognitiva junto, né? Não é Sim. só medicação. Às vezes a pessoa acha que só o remédio vai resolver. Não resolve, tá? Não resolve. Por que que não resolve? Porque o remédio, ele vai deixar você mais focado, tá? Mas ele não vai te dar estratégias de organização, estratégias para que você consiga lidar com os outros sintomas do TDAH, né? Que é a desorganização emocional, que é a falha de função executiva, ele vai te deixar mais atento. Então, você vai captar melhor as informações do ambiente. Mas e aí, o que você faz com ela depois? E aí precisa da terapia, né? O que infelizmente, provavelmente você deve ver o pessoal, né? Que muitas vezes eu acho que é um doping, né? Você usar sem necessidade. Infelizmente, hoje, né, existe muito o uso, né, para recreação, para emagrecimento, né, para Estudar, tirar, ao invés de tirar 7, eu quero tirar 8,5 na prova, quero. Ah, eu vou falar porque, pode invariavelmente, é falar. quem tem acesso, né? Prova de residência, tá terminando faculdade Você tem acesso à área da saúde, então algum colega prescreve, você vai fazer o remédio que todo mundo conhece para estudar mais tempo e é válido isso, né? Infelizmente, a gente tem tanta pressão que quem não precisa começa a fazer esse doping. Começa a fazer esse uso indiscriminado. E assim, E é comum, né? É comum. infelizmente, né, porque assim, é uma medicação que realmente você vai ficar mais focado. Mas seu cérebro vai ficar mais cansado, porque você vai sobrecarregar uma área do teu cérebro que já está trabalhando muito bem, obrigado, né? Então, quando o seu cérebro pede descanso, porque assim, a medicação ela não te deixa dormir, porque ela te dá dopamina, então ela te deixa ligado, ela te deixa focado, né? Só que quando o seu cérebro pede descanso, depois de um certo horário de estudo, por exemplo, é porque ele precisa processar as informações que você absorveu, né? E aí, uma pessoa que não precisa da medicação e tomou a medicação, ela vai ficar mais tempo acordada, ela vai ficar mais tempo ligada, sobrecarregando o cérebro dela. Então, quando a medicação sair da corrente sanguínea, sair do efeito, ele vai estar muito mais cansado, né? E aí é onde as pessoas não percebem isso, né? Ficou mais tempo estudando, mas ficou muito mais tempo, vai ficar mais cansado também. Né? Que ponto que leva, né? A gente não tem que, acho, aí é a minha opinião pessoal, a gente não tem que fazer isso no sentido assim, vou tirar uma nota maior, assim, vai no seu tempo, você vai conseguir passar na sua prova, cada um tem um tempo. É que parece que fica uma luta, assim, interna, não sei na psicologia, mas, um parece que quer ter nota maior do que o outro, Sim. e fica aquela coisa e é muito fácil o acesso, né? Sempre tem um professor, alguém que prescreve, não, você deve ter mesmo, sem diagnosticar direito. Eu já vi alguns, né, médicos, né, vir com um rastreio clínico e tudo bem, Na dá minha para época fazer, era a Ritalina, que era o que o dá, pessoal usava mais. dá para fazer diagnóstico de TDAH com rastreio clínico, sim,
né? Mas, muitas vezes, né, pode ser confundido com outros transtornos. Por exemplo, um bipolar, ele pode ter um comportamento muito parecido com um TDAH e não é TDAH, né? E aí, por exemplo, um ansioso, ele pode ter déficit de atenção, que a gente chama de déficit de atenção secundário, né? O déficit de atenção do TDAH, ele é primário, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma falha de função cerebral, tá? Um ansioso, ele tem déficit de atenção secundário, o cérebro dele funciona muito bem, obrigado, mas ele tá com uma desregulação emocional, com a amígdala ativada, então ele afeta o lóbulo pré-frontal, né? E isso é uma desatenção secundária. Se você é um ansioso e toma uma medicação para TDAH, você vai ficar 3 vezes mais ansioso. Então, ao invés de ajudar, vai te atrapalhar. Então, você vem com todos os sintomas do TDAH. Ai, porque eu esqueci a chave do carro. Ai, porque eu errei o caminho. Ai, porque eu não consigo ler. Ai, porque eu não me organizo. Ai, porque eu não lembro das coisas, né? E aí tem alguém que, pai, não, toma esse meu remédio que você vai se sentir ótimo. Não se automediquem, né? É algo que, assim, remédio psiquiátrico é grave, não adianta, tanto que eu nem falei o nome, porque às vezes o Sim. pessoal quer, viu o nome na farmácia, conhece alguém e começa a usar por conta própria, pode te fazer mal, não utilizem. Quem é da área da saúde que tem acesso também, não façam esse doping, não vale a pena. Você vai ter consequências sérias e você sabe dessas consequências. É que talvez não sabe, eu acho que não sabe, na verdade, porque está ainda se formando e acho que vai ter benefícios no futuro, né? Sim, né? Na área da medicina, sim, né? Às vezes não conhece, né? Conhece os efeitos, né? Mas não conhece E a sente, medicação, assim, né? algo positivo E inicialmente e tem, depois né? não vê a longo prazo. Exatamente, porque assim, em primeira instância, é uma medicação que vai te deixar super bem, ela te traz bem-estar, parece que você tá Semana de felizão. provas, fala, nossa, vou conseguir tudo, né? Exatamente, traz uma vibe positiva mesmo, é verdade, né? Mas a longo prazo pode trazer dependência emocional, né? É uma medicação que, quando tá saindo da corrente sanguínea, traz uma dor de cabeça, você passa a não se alimentar bem, porque é um remédio que mexe com o sistema nervoso central, não é uma medicação qualquer, Não é uma dipirona, não né? é uma dipirona, é tanto que é E tarja mesmo assim preta. pode ter problema, né? Mesmo pode ter a Exatamente. granulocitose, uma Então, é dipirona. importante ter uma conscientização sobre essa medicação, né, que tem sido usada aí para recreação. O pessoal que vai para balada agora toma. Ah, isso eu já não sabia. Eu sabia só do doping de estudo pra balada, não sabia. Infelizmente, o pessoal tem tomado na balada porque fica acordado, né? Não dorme, né? Ah, tá. E aí fica com essa sensação de. Não chega a um êxtase, mas fica com uma sensação de alegria, né? E aí vai, toma, né? E tem essa E associa sensação. junto com o álcool, que também é depressor do sistema. Um é depressor e o outro estimula, né? Exatamente. Aí fica essa briga, né, no organismo. Então, o que tem sido usado é assim: eu bebi demais, tô ficando meio lento, e quero continuar curtindo a balada. Tomo uma medicação, né? Já ia falar o nome aqui. Quase escapou. Quase escapou. Toma a medicação e volta a ficar assim. Aí vai beber mais, né? Qual a consequência disso, né? Vai beber até que ponto? Porque você tá com um para diminuir, o outro para aumentar. Aí, quando você vai diminuindo, você toma, o outro você vai beber mais. As consequências disso têm sido sérias. Nossa, eu imagino o que deve ter de. Aí fica aquele povo fica caindo, né? Tem que levar para o hospital, tem as Exatamente. consequências, Isso né? aí. Até que ponto que a gente consegue. Eu queria. Agora a gente falou de acho que um adendo, assim. Quais seriam os mitos mais comuns que a gente tem no TDAH? Assim, que a população acha que é alguma coisa que você vê no consultório. Geralmente, tá, as pessoas sempre vêm com o mito do esquecimento, baixa memória. Tá? Eu tô esquecendo muitas coisas, eu não lembro das coisas, tô com problema de memória, eu não presto atenção, eu erro o Independente da caminho. idade ou tem uma idade mais específica que começa a chegar? Hoje é independente da idade. Tá? Hoje, como o transtorno está sendo bem mais conhecido, então as pessoas têm procurado mais diagnóstico independente da idade, para tentar saber se tem o TDAH. Então, vem aí, eu não consigo mais me concentrar no trabalho. Ao invés de pensar num estresse, ao invés de pensar numa ansiedade, ou ao invés de pensar no número de informações que hoje nós temos à nossa disposição, que tira a nossa atenção, né, as pessoas já pensam logo no transtorno. Né? E aí vem em busca do diagnóstico. E às vezes ficam muito frustradas quando não tem.
Geralmente Você está trabalhando muito, cuidado. Talvez não seja TDAH, mas seja um burnout. exatamente, tá? Acontece, né? Muitas vezes uma depressão, né? Porque depressão causa, né, baixa de função executiva e déficit na memória, né? E aí a pessoa vem, né? Eu não quero ter uma depressão. Ter depressão é feio, é chato, né? Mas ter TDAH hoje é legal, né? Tá meio que na moda, né? E aí, então, prefere ter um diagnóstico de TDAH, vai em busca do diagnóstico, né? Por isso que é importante o profissional, né, que faz avaliação neuropsicológica, conhecer muito o transtorno, entender muito o transtorno, porque né, um transtorno que ele tem muitos comportamentos parecidos com várias outras coisas, E é um né? desafio também, né? E é um Porque diagnóstico ele diferencial. uma síndrome, não tem o nome de uma síndrome, mas é como se fosse funcionasse como uma síndrome ampla com múltiplos sintomas e que Sintomas. encaixam várias coisinhas, né? E aí Exatamente. a pessoa pode realmente confundir, né? E eu acho que hoje foi o que você falou muito, então, esse negócio, ai, é internet, é celular, não sai, tá trabalhando, aí você recebe e-mail, você tá na sua casa, tem uma mensagem, aí é o filho, o cérebro cansa, né? Às vezes a gente Cansa, cansa. cansa. Você fala, para, chega, né? Tá demais. E Você assim, vai esquecer uma coisa porque ele tá sobrecarregado. A gente fala muito de academia, porque corpo cansa, mas o cérebro também precisa de repouso, né? exatamente. Então, o que que o cérebro faz quando ele quer que você pare e você não para? Ele te deixa doente, ele te dá alguma coisa, né? Para você parar, né? Para você diminuir, né? Então, sei lá, uma dor nas pernas, uma dor de cabeça, alguma coisa vai fazer com que ele vai te obrigar a parar de alguma forma. E as pessoas às vezes não prestam atenção nisso. Elas ficam ali, né, com aquele looping de informações, né, de atividades no dia a dia, porque hoje as pessoas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando elas começam a achar que estão perdendo organização, memória, elas vão atrás do diagnóstico do transtorno, porque aí começa a ouvir, começa a falar, nossa, mas eu tenho isso, né? Mas eu tenho aquilo, né? Mas ai, nossa, eu esqueci a chave do carro, olha, eu ouço muito isso. Eu errei o caminho, né? Mas, gente, a gente utiliza o Waze agora, né? O Google Maps, essas coisas fazem com que você não preste mais atenção no caminho. Você fica olhando para o celular para ver qual direção ele vai te mandar. É óbvio que você vai perder, né? Memória, né? Dos lugares onde você vai. Isso não quer dizer que você tem um transtorno. Antigamente a gente sabia número de celular, né? Hoje em dia, às vezes pergunta pra pessoa qual que é o celular, ela tem que olhar no celular Para para saber saber o qual que é o número número. dela, porque ela Exatamente. não se liga assim para ela mesma. Então, acho que além da gente fazer muitas coisas, isso que você falou assim, da gente forçar nossa memória, realmente é interessante, porque ou que você está muito cansado, né? Eu falo que muitas vezes, quando eu ainda faço plantão, e eu falo, cadê minha chave? Cadê minha chave? Aí eu já sei, falei, devo ter esquecido no contato. E Isso. de ter, porque eu já sei, quando eu tô cansada, eu saio e eu nem vejo. E não é déficit de atenção, né? É o corpo querendo só Querendo descansar. descansar. E aí ele vai descartando as informações que é corriqueira do dia a dia, né? Então, pegar a chave do carro é automático. Você não precisa pensar e raciocinar para pegar a chave, É igual né? dirigir, Não né? Que é exatamente, não automático. é refinado. Então, o que que ele faz? Esse aqui, ok, eu vou prestar atenção nas coisas que são mais refinadas, né? Porque aí eu vou gastar energia com isso aqui que é necessário, isso não é. E aí é onde acaba acontecendo esses esquecimentos, mas por cansaço e não por déficit atencional. É, já que a gente falou de cansaço, quantas horas você acha que é por uma pessoa? Cada um tem um tempo de sono necessário? Ou tem uma média, mais ou menos, que a gente. A gente precisa entender a subjetividade de cada pessoa, tá? Mas dormir, por exemplo, 4 horas por noite não é suficiente para fazer uma reparação cerebral, né? Então a gente pensa aí né, a neurociência hoje traz aí uma história, né, de pesquisa que o ideal, né, seriam aí de 7 a 8 horas de sono, né? É claro que tem gente que dorme 5, né, e acorda bem. Então, o que que eu falo, né? Se você dormiu e acordou bem, tá? E você, 5 horas, 6 horas de sono e você acordou descansado, ok. Tá? Já deu tempo do seu cérebro descansar. Agora, se você dormiu e você acorda cansado, se você acorda sem energia, Ou não quer acordar, ou né? não quer acordar, né? Aí você precisa rever seus hábitos, né? Porque o sono, ele é essencial para um bom funcionamento cerebral, né? É de grande importância.
Não só cerebral, como do corpo, né? Que a Sim. gente falou. Se a gente não estiver bem como um todo, não adianta, Funciona, né? exatamente. Então, regulação do sono é de extrema importância. Quem tem déficit de atenção tem dificuldade em dormir? Tem. Eu falo isso, gente, porque assim, foi muito difícil para eu conseguir controlar, né, a minha hiperatividade noturna, porque é inacreditável. Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente começa a fazer higiene do sono, que a gente fala, que é tentar desligar o cérebro, né, para que você possa ter uma noite de sono mais tranquila, né? Então, nós temos duas dificuldades, né, de dormir e de acordar. Tá? Por quê? Tá. Quando você acorda com menos dopamina, né? Então tem uma baixa de dopamina. Então você até acorda, mas você não funciona. É aquela pessoa que acorda, né? E eu brinco que tá fazendo download, né? Tá lá, né? Tentando funcionar e não funciona. Porque até gerar dopamina demora, tá? Dica, É aquela pessoal. pessoa que não te responde bom dia, às vezes nem percebe, né? Não, exatamente, tá? Ou então que faz, né? E assim, dica, né? Acordou, abre a janela, luz, claridade, né? Para gerar dopamina, um banho, um bom café da manhã, faça coisas que te trazem prazer, que te elevem a dopamina. Aí você vai ter maior, né? Dopamina, você vai ter maior atividade. E exercício físico pela manhã para o TDAH também, ó. É bacana, né? Porque Interessante. faz com que você já comece o dia com essa, né, essa elevação aí dos neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta melhor. E aí fica mais fácil de você se ligar no seu dia a dia, né? Rotina também, né? Ter TDAH precisa de rotina, porque senão ele se desorganiza. Escrever mesmo, né? Ter uma Uma agendinha, agenda, colar, deixar na frente. post-it, aqueles, como é que chama? Aqueles quadrinhos que hoje Ah, sei. É como se fosse de memória, né? Mesmo, que punha Isso, foto coloca antigamente. lá exatamente para você saber o que você, suas tarefas do dia, né? E é muito importante também porque o TDAH ele tem uma síndrome do impostor, né? Ele acha que ele nunca fez nada e que não faz nada certo, né? Porque tem esse déficit, esse déficit lá da infância escolar, então foi muito cobrado, né? Então, o que eu sempre dou uma dica, né? Fez a sua tarefa, dá uma estrelinha para você mesmo, vai lá e ó, né? Põe alguma coisa, um tique Vocês são mais vermelho, visuais. Visuais, TDAH. Por isso que, assim, você falou do quadro, do escrever, é mais interessante do que só no celular. Tem alguma coisa que Tem gente que veja. fala que funciona bem com celular. Tem TDAH que fala, não, vou super bem com os aplicativos de celular. Tem TDAH que não, né? Eu não funciono com o celular, né? Eu preciso do quadro, né? Então tanto que toda a minha sala de trabalho tem um quadro, onde eu escrevo e quando eu faço a tarefa, eu dou um Checa. tiquezinho, né? E no final do dia, eu me dou parabéns porque eu consegui, né, executar a tarefa. Né? Isso é uma estratégia bem interessante que é fácil até, né? Às vezes a pessoa, posso ser que eu tenha, e às vezes tem dificuldade de passar numa consulta, porque, ou às vezes está no SUS, ou às vezes. Sim. Aí faz o quadro e começa a testar, né? Se realmente está lembrando né? de tudo. Que a gente chama de reabilitação cognitiva, né? E isso a terapia cognitivo-comportamental, né? O psicólogo que faz esse atendimento, ele entende de TDAH, ele vai ajudar bastante, né? Ele vai fazer a sua rotina, ele vai, né, ensinar você a lidar. Desde a higiene do sono, quer dizer, você ter uma boa noite de sono, né? Ao você acordar e como você pode acordar e conseguir se organizar melhor para o seu dia. Fazer uma rotina de tarefas mesmo, como era voltando para a infância, né? Quando assim, vai acordar, lavar o rosto, arrumar a cama. É bem isso mesmo. E vai assim, então vou acordar, fazer meu café, tal coisa, para ir organizando. E essa repetição faz o cérebro do TDAH já se acostumar e virar algo como se fosse do sistema autônomo, como dirigir. Sim, sim. É por isso que precisa da rotina. Tá? Entendi. Porque como tem essa desorganização, né, é muito mais fácil sair desse eixo, né? Então, quando a coisa fica automática, né, ele vai lidar melhor com isso, sem ter que pensar em raciocinar, né, para poder conseguir, porque aí a falha de dopamina, né, e de noradrenalina, né, faz com que se eu tiver que organizar o meu dia pela manhã, né, eu vou só conseguir organizar meu dia depois que eu gerar dopamina e noradrenalina. Isso pode acontecer lá pelo meio-dia. Né? E aí, como é que ficou os meus 6 horas que compromissos você da manhã? acordou. Exatamente. E também, aí vem outra questão, assim, tá, não vou organizar pela manhã, mas também não dá para organizar à noite, que já que pode gerar uma ansiedade. É por isso que você tem que ter uma organização, né? Então, por exemplo, eu vou organizar
o meu dia, né, dentro do meu horário de trabalho. Então, amanhã, quando eu chegar, né, no meu caso lá no Isso, consultório, quando eu chegar na excelente. clínica, né, eu já tenho ali a minha agenda, já tô com a minha lousa escrita, tudo que eu tenho que fazer amanhã. Quando eu chegar, conforme eu vou fazendo, eu vou apagando, né? Então, são coisas que você acaba tendo essa rotina para você se organizar, né? Porque senão você vai chegar lá, até você fazer essa organização, metade do seu dia foi embora. E aí você não vai ter tempo, isso vai gerar E ansiedade. aí se frustra também, né? Gera ansiedade, não fez nada, aí vai Frustração. ficar à noite tentando resolver. Então, organiza, sei lá, nem que for 1 hora do E dia. geralmente é assim, o que eu tenho que fazer e eu não posso delegar e é urgente, né? Aí depois o que eu posso delegar, né? O que eu posso deixar para amanhã, né? E o que eu posso organizar depois. Faz uma lista, né? De prioridades De mesmo. prioridades, porque aí você vai pela prioridade. Porque como a gente se enrola muito, e aí não tem jeito, tá? A gente se enrola, não tem como fugir, né? Você vai pelas prioridades, porque aí se ficar alguma coisa para depois, você já sabe que aquilo tá dentro, né, da sua programação, ok, aquilo pode esperar, ou delegar para alguém fazer, né? Eu brinco, né? A gente que é TDAH, a gente usa braços, né? Porque a gente tem o bracinho mais curto porque é desorganizado, né? Então, a gente sempre tem alguém que a gente coloque ali Alguém no próximo eixo para ajudar. para ajudar a colocar a gente no eixo. Pode ser o namorado, pode ser o marido, né? Pode ser o colega de trabalho, né? Uma secretária, às Uma vezes, também ajuda secretária, para muito. quem pode ter uma secretária, né? Ter uma secretária aqui, mas tem que ser organizado, tá? Porque pegar outro desorganizado aí, Não, aí não dá. Aí não não tem sai do jeito. lugar nunca. É Exatamente. isso, eu acho que essa questão, acho que é uma dica muito válida, né? Você falou da higiene do sono, eu acho assim, como que você orienta para começar uma higiene do sono, para quem não está muito familiarizado com este termo? O que que é a higiene do sono, né? Você começar a limpar os seus pensamentos, limpar o seu cérebro para você conseguir dormir. Como hoje a gente tem uma dificuldade de gerar melatonina por conta da luz branca, da luz do celular, né? Então a gente tem que evitar ficar exposto a essa luz, essa iluminação que atrapalha o sono. Aí o pessoal pergunta: televisão pode? Televisão pode, né? Mas pode assim, não pode ser uma série, tá, gente? Por favor. Senão você vai à Porque senão noite. você vai varar à noite, porque vai despertar interesse. Então tem que ser geralmente, luz amarela. Então, desliga as luzes brancas da casa, fica com uma meia luz ali, uma coisa mais escura. Leitura, tá? Mas não no iPad, não nesses... tem um que eu No esqueci o nome. Kindle, eu No acho. Kindle, ele tem uma luz É mais que é amarelinha. mais amarela, que pode ser usada ali, né? Talvez não atrapalhe tanto. Mas o livro físico, né, a própria cor amarelada, o próprio peso do livro, tá? Ele faz com que você vá desligando, vai ficando cansativo, tem que cansar, né, nesse sentido, vai ficando, na Chato, verdade, entre aspas. Você, ai, não enfadonho, aguento, quero dormir. fica enfadonho, precisa ser enfadonho. Então, por exemplo, um filme, né, tem que ser um filme com começo, meio, fim, porque a hora que ele terminar, né, você vai estar ali querendo dormir. Né? Geralmente filmes menos agitados, né? Para você ir, né? Também hoje a gente tem a vantagem, já que a maioria é streaming, se perder, a gente não fica mais preocupado assim, nossa, quando que vai passar de novo? Né? Assim, dormi Exatamente. e foi. Dormir, ok, né? Daí programa a televisão para desligar, né? E ok. Então, buscar atividades que desacelere. Outra coisa que é importante, o TDAH, quando ele fecha o olho, ele fica assim, amanhã eu tenho, e o ansioso também, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã, olha, aí o que eu recomendo? Uma caneta e um papel. Não pega o celular, tá, gente? Por favor, tá? Uma caneta e um papel, Vamos né? voltar a ser analógicos. Exatamente. Escreve, né? E aí fala para você mesmo, ó, eu já anotei, amanhã eu resolvo, né? Porque aí o cérebro para de te cobrar aquilo que você É tem que tem de tanta agenda de atividade. planner, né? Então é Exatamente. excelente fazer isso. É. Ah, vou pegar meu planner, escrevi, foi. Exato. Escrevi, tá lá, eu já Não sei vou que eu não vou esquecer. esquecer. Por que que o cérebro cobra? Porque ele vai falar para você, ó, você vai esquecer, você vai esquecer, você vai esquecer, né? Então, eu já escrevi, ok. Então, eu falo, deixa lá, que vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, né? E vai dormir. E é interessante você falar assim de escrever, porque às vezes, é só escrever e não dar continuidade, Não, né? é Porque às vezes a gente se escrever. sabota. Você fala assim, vou começar, vou ter tal coisa, tive uma ideia, aí você começa a desenvolver a ideia e de repente é 3 da manhã. Você fala, putz, tenho que Exatamente por acordar isso às que você 6. precisa ter esse autocontrole, né? Eu já anotei para amanhã desenvolver, né, aquilo que eu tenho para desenvolver.
E aí anota lá, fecha, né? E fala, eu preciso dormir, não vou pensar sobre isso agora. Então, essa conversa também, essa conscientização, eu costumo dizer. É conhecer o corpo. Eu falei, eu não tenho déficit de atenção, mas eu sou ansiosa. Então, eu já percebo, eu não faço nada de trabalho. Eu tive uma ideia, falei assim, não faço mais, senão eu vou até às 3 da manhã. Porque aí eu quero terminar. Então, eu falo assim, tive uma ideia assim, não. Aí, eu não tenho problema de esquecimento, eu falo assim, fica pra amanhã, não começa, Tânia, amanhã você faz. Então, para quem Né? tem o problema de esquecimento, escreve a ideia. Escreve. Né? E aí você vai resgatar essa ideia. Não, é um mito achar que você não vai resgatar a ideia, tá? Ela vem, de alguma forma ela vem. Então, escreve e tenta descansar, né? Porque senão você vai ficar nessa agitação. Porque de uma ideia vem outra, que vem outra, que vem outra, né? E aí você acaba não Não dormindo. para. E, assim, eu vou perguntar, né? Existem pessoas que usam métodos mais naturais, chás, essas coisas, além de medicações, que é prescrito pelo médico, pelo psiquiatra. Você utiliza isso conversando com seus pacientes para desacelerar alguma coisa ou não? Eu costumo, como eu te falei, é subjetivo, Sim. né? Tem gente que funciona melhor, né? Tem gente que não, né? Hoje, por exemplo, eu não tomo nenhuma medicação para o TDAH. Por que que eu não tomo medicação? Primeiro, porque eu já desenvolvi as estratégias, né? Faço terapia, né? Então, tenho todo esse acompanhamento, né? E aí, funciona, né? Quando eu quero desacelerar, né? Dá para tomar alguma coisa mais natural, né? Porque aí eu já tô nesse esquema, né? E vai desacelerando, né? Agora, quem está muito desorganizado, Sim, precisa da medicação. precisa da medicação para entrar nesta organização e da terapia, porque é comportamental também, né? Então você muda comportamento, você muda pensamento, né? Muda sentimento, muda comportamento, né? Então, quando você entende sobre o seu transtorno, quando você sabe o que você tem, é muito mais fácil de você se automonitorar. Né? Porque como você falou da higiene do sono, claro que não tem nada a ver o Sim. déficit de atenção, mas, por exemplo, pacientes que estão na menopausa, que eles não conseguem dormir, aí fala assim, vamos fazer sua higiene do sono. Tira o seu celular e começa a fazer o chá, porque pro corpo já saber, toda vez que eu fizer o É chá, hora é de dormir. É dormir. comportamental. É comportamental. E aí tem as propriedades também Sim, terapêuticas, né? Então a gente associa os dois. Eu costumo dizer que a gente precisa preparar o corpo, o cérebro, para receber alguma coisa, né? Então, quando você começa, eu vou tomar um chá, eu vou tomar algo natural, meu cérebro já vai falar, opa, é porque é hora de desligar. Aí já dá o comando, né? E aí a própria ativação daquela substância. E aí não é algo complexo, né? Fazer um chá, ficou lá do ladinho 5 minutos. Exatamente, E vai indo. Então, vai indo. acho que pensando por esse lado assim, de ter o comportamento, né? E aí também utilizar as propriedades sedativas. Vou ligar meu óleo essencial e quem precisar de medicação. Não tô falando para ninguém suspender medicação por conta própria, mas são associações, né? De repente, você fazendo isso, quem sabe consegue diminuir, né? Mais para frente. O TDAH ele tem uma ligação muito importante com a nutrição. Né? Então, se a gente pensar nas propriedades dos alimentos, né, que fazem, né, diferença na vida do TDAH, né, a gente também pode pensar que essas questões naturais também ajudam. Né? Então, o chá, né, diminuir açúcar. Né, Quais alimentos que seriam proibidos, assim? Não é proibido porque tem que ser... Glúten, açúcar, né, atrapalham bastante o TDAH. Né? Tem aí uma intoxicação maior para o TDAH. Eu não direciono muito, porque é da área da Nutri, né? Mas a gente sempre lê um pouquinho, né? E orienta. A gente sempre orienta, né? Eu sempre oriento a buscar, né, uma alimentação mais saudável, né? Gordura trans, né? Todas essas questões que já fazem mal. Que são inflamatórias, e aí o cérebro fica inflamado, ele já tá cansado para liberar. Exatamente. Os neurotransmissores ficam mais difíceis. Eu acho que esses alimentos, de uma forma como um todo, a gente, para abolir é difícil, porque é gostoso o glúten, mas eu brinco para as minhas pacientes. Tá, você vai sair de final de semana, não me toma cerveja. Toma um vinho, pelo menos. Faz uma troca. De vez em quando faz bem. Né? Então, assim, a gente precisa também ficar atento, né, a essas condições. Porque não é só a medicação. A medicação vai deixar você mais atento. Né? Mas e o restante? Né? É bem complexo. Né? Então, precisa cuidar da saúde como um todo. Sim, você falou da atividade física de manhã, que faz bem não só para a questão dos hormônios, para o corpo, para todo mundo, no sentido assim, não é o emagrecer, né? É o envelhecer. O déficit de atenção vai, assim, um pouco mais jovem, pensar mais para frente como que envelhece, né? Fala assim, hoje em dia, assim, você tá num ponto que não usa mais medicação. Sim. Não é para todo mundo, mas certamente
eu acho, né, que talvez quem tem um TDAH, às vezes pensa assim, será que eu vou ficar refém disso a vida toda? Não sei a experiência que você tem dos Não, pacientes. geralmente não. Quando você tem um bom tratamento, tá? Um bom acompanhamento, você não vai ficar refém da medicação o resto da vida. O que acontece é, por exemplo, se eu tenho que escrever alguma coisa, sei lá, um artigo, ou eu vou estudar alguma coisa mais complexa, alguma coisa que vai precisar que eu De tenha foco. mais atenção de foco, né? Aí eu recorro à medicação, né? Então, por exemplo, um dia de trabalho, né, é onde eu sei que eu vou ter muita coisa importante para resolver, e aquele dia a gente acorda, a gente sabe que a gente vai ficar mais lento, vai ficar mais devagar, né? Aí você pode recorrer à medicação, né? Então, com o tempo você vai se conhecendo, por isso que eu falo, é importante conhecer sobre o transtorno, saber o que você tem, para você poder, né, se automonitorar. Tem algumas pessoas que dão a pausa de final de semana, assim. Geralmente a gente recomenda a pausa de final de semana. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais, né? Então, uma pessoa que toma Venvance, falei. Tudo bem. Todo mundo sabe qual é, né? Uma Mas pessoa que toma medicação a semana inteira, ela não vai se alimentar muito bem, porque ele tem essa questão, né, de diminuir a fome, porque você fica ali focado, né? Tem algumas questões aí da substância que faz você ter menos vontade de comer. E é uma pessoa que pode ficar com déficit de vitamina. Então, o que a gente recomenda, né? No final de semana, não toma, porque aí você vai comer melhor, você vai, né, sentir mais fome, você vai conseguir se alimentar melhor. Porque, assim, as pessoas usam para emagrecer, mas o efeito disso vai diminuindo com o tempo. Então, no início, você realmente não come. Depois, você começa a se alimentar melhor, porque isso vai desaparecendo. a que custo também, né? Que você vai dar um remédio que é para atenção. Sim, né? E gera outros problemas, né? Como a gente falou, né? Tem aí os efeitos colaterais que não são bacanas. Causa irritabilidade, atrapalha nas relações, né? Porque quando o remédio sai da corrente sanguínea, você fica extremamente cansado e irritadíssimo. Qual que é a meia-vida, mais ou menos, dele? O Venvance, né? Ele tem uma meia-vida aí de 4 horas, né? Então, são 8, né? 4, né? Sobe, pico, descida, 4, né? Então, né? Depende também da pessoa, da né? metabolização. Essa Da pergunta foi metabolização. específica porque eu fiquei curiosa, na verdade. E aí, nesta saída, né? Causa dor de cabeça, irritabilidade, embotamento afetivo, porque você fica você fica focado. Então, sentimento, né? Lembra que eu falei que o sistema límbico, lobo pré-frontal, se aqui está super ativado, aqui vai ficar menos ativado, né? Que é a parte das questões das emoções. Então, às vezes, fica mais embotado afetivamente, né? E aí, se você tem um relacionamento, se você está se relacionando com alguém, é difícil da outra pessoa conseguir entender. Quando você falou isso, eu até pensei assim, como que seria a pessoa se relacionar, né? Porque o TDAH, às vezes, quando não tá meio difícil, assim, como que é cuidar da pessoa que se relaciona com alguém com TDAH? Faz alguma terapia? Porque, às vezes, é um pouquinho difícil, né, para quem Às tá vezes junto. não, é difícil. É difícil, não é muito fácil, né? Geralmente, tá? Seria bacana fazer terapia, não só para lidar com a pessoa, né? Mas para lidar consigo mesmo. Sim, terapia é fundamental para Terapia todo mundo, mas às vezes, assim, começa como um gatilho por causa do relacionamento. O que eu recomendo é psicoeducação. O que é isso? Vai conhecer sobre o transtorno. Vai tentar entender, saber o que é o transtorno, né? Para poder diferenciar o que é do transtorno, o que é uma coisa que, né, não, que é da pessoa e não é legal. E também o que é do transtorno não é uma coisa que para aceitar tudo para também, aceitar né? tudo, tá? Porque a gente precisa entender, né? E aí tentar, né, direcionar e ajudar, né, nessa questão, né? Então, por exemplo, quem trabalha comigo sabe bastante. Eu vou perguntar 50 vezes a mesma coisa, às vezes. E eu pergunto mesmo, porque às vezes eu perguntei e a pessoa me respondeu. Eu fui até a porta, quando eu olho e falo, putz, o que ela respondeu mesmo? Aí eu volto e falo, aí desculpa, né? O que você falou mesmo? Aí a pessoa fala, aí o que eu falo? Faço, Anota. Porque senão é a hora que eu voltar lá eu vou esquecer novamente. Então, para quem convive, né, com a pessoa com TDAH, ela vai te perguntar várias vezes a mesma coisa. Ou ela vai esquecer no meio do caminho. Por exemplo, você pediu para ela um copo d'água, aí ela foi buscar o copo d'água para você, só que ela passou, ela viu uma coisa interessante na TV, ela vai parar, ela vai ficar lá na TV. O copo d'água já não existe mais, né? E aí a pessoa vai falar, poxa, né, você não pegou água para mim. Ela vai voltar, né, para onde ela estava, sem o copo d'água, né? Poxa, e o copo d'água? Nossa, esqueci. Né? E se duvidar, vai pegar o copo de água, se esquece, pega, traz outra coisa, Exatamente. né? Se ela ver outra coisa que seja mais interessante, ela vai pegar outra coisa. E vai esquecer.
Então, são coisas. Aí parece que tipo, não deu importância. Não, não é que não deu importância, é que realmente, né, esqueceu. E por isso que aí a pessoa tem que se tratar, né? Não só por ela, mas também para ter uma Para convivência ter uma melhor. Sim, para ter, porque existe bastante problema de relacionamento com TDAH adulto. Tá? A gente vê muito, né? Ou então, eu vim para terapia porque a minha esposa falou que não me aguenta mais. Isso acontece bastante. E aí tem o diagnóstico de TDAH. Né, por conta da desorganização. Então, é legal o cônjuge, né, o parceiro ou a parceira, saber sobre o transtorno, né, conhecer o transtorno, fazer terapia também, porque como a gente disse, terapia é bom para todo mundo, né, e a pessoa que tem o TDAH, ela tem que fazer É terapia. obrigatório, É mandatório. obrigatório. Não é só tomar a medicação e achar que vai ficar boa. Não, infelizmente não. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acharia interessante falar sobre o assunto? Eu acredito que a gente falou tudo. Como uma boa TDAH, eu não lembro o que eu falei, gente. Não, por exemplo, eu vou então perguntar como eu faço essas questões naturais. Você tem no consultório algumas crianças ou mães de crianças atípicas que já estão usando alguns óleos essenciais que você percebe que tem diferença junto com o tratamento ou não? Não tenho muitas crianças, porque assim, a medicação ela é dada depois do 7. Tá, né? criança assim, de que Isso. pode? Não tenho, né, nenhuma criança que tenha um acompanhamento que eu vejo uma grande diferença, tá? Porque é uma coisa que eu acho que é um processo mais a longo prazo. Sim, Né? sim. E aí, quando as crianças chegam pra gente, elas já chegam já com questões Sim, imediatas. aí precisa usar a E aí a medicação. gente já entra com a medicação, né? Já junto com eu tenho uma neurologista infantil que trabalha com a gente, também tem psiquiatra que trabalha junto. Geralmente a gente já entra com a medicação. Então aí a gente não consegue, né, ter esse percepção. essa percepção, né, para entrar. Agora, nos adultos, né, a gente percebe que por conta do comportamento, desse suporte maior de maturidade do cérebro, né, aí funciona melhor. A gente consegue ver uma melhora. Né? Inclusive, eu tenho uma psiquiatra lá que ela tem um combo, ela já passa tudo lá bonitinho, né? A gente vê uma melhora. Né? Mas em criança eu ainda não consegui, né, ter esse parâmetro. É interessante, mas se no adulto já melhora, né? Por exemplo, tem que usar uma dose tanto de Venvan. Se usar um óleo essencial e diminuir a dose, né? Sim, já ajuda, acho interessante. É bacana. Legal. Quer passar suas redes sociais, seus contatos? Sim, Pode vamos lá. passar para o pessoal. Bom, tenho uma clínica de saúde mental, né, chamada Clínica Mundo Neuropsi. Nós somos especializadas em transtorno do neurodesenvolvimento, né? Eu tenho uma sócia, que é a doutora Patrícia, ela é especialista em autismo, né? E eu sou especialista em TDAH, né? E a gente trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento, além, né, dos transtornos psiquiátricos, psicológicos também. A clínica é especializada em saúde mental. Fica em Santana, né? E aí tem a rede social Mundo Neuropsi, né, no Instagram, e eu tenho a minha rede social, não sou muito ativa, gente, confesso para vocês, né, mas falo um pouquinho lá de TDAH, às vezes um pouquinho da minha rotina de vida, né, que é neuropsi_ro, né, que tá aí também no Instagram para vocês seguirem. Tá ótimo, adorei. A gente aprendeu, eu aprendi bastante, pelo menos, alguns termos técnicos, muito bom. E eu acho que de recado final ser assim: se você está na dúvida se você tem TDAH ou não, procure ajuda de um neuropsicólogo, de algum psiquiatra. Não tente usar, nunca use medicação sozinha, apesar de ter tarja preta, mas a gente sabe que no Brasil sempre tem o jeitinho brasileiro. Então não faça isso. Procure ajuda e às vezes você não tem um TDAH, você só está cansado. Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para algum colega. Até a próxima terça. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada.